Mas é importante essa questão dessa diferença, porque, como eu estava colocando, 7 de setembro de 1822, essa ruptura relativa, né, com relação a Portugal. E a questão é a seguinte, como eu disse, essa questão da construção do Estado são as instituições que são constituídas, né? Por exemplo, a Assembleia Constituinte em 23, como eu disse, e a primeira Constituição em 1824, né? E que, na verdade, promoveu a manutenção da monarquia. Enquanto isso, os outros países da América, no caso da América Hispânica, estavam se constituindo enquanto república, o Brasil tinha uma continuidade em relação à monarquia. E outra questão, criava-se esse Estado monárquico, mas não se criava uma nação. E a nação foi criada, ou seja, como é que se diferencia essa questão do Estado e a nação? O Estado, nós estamos falando de uma organização burocrática, né, e tal. A nação é o sentimento de pertencimento. E como que ele foi criado? A partir de 22, instituições que são fundamentais para a criação de uma memória passaram a ser constituídas. Por exemplo, em 1838, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Qual a função dele? Criar um passado, criar uma memória, criar uma identidade nacional. Ou seja, identificaram esses defeitos, entre Exato. aspas, e começaram a, de alguma maneira, articular para resgatar no público Mas tem um problema. Que história é essa? Até, né? Você vai falar o problema. Okay. Agora, você está vendo que a conversa está interessantíssima aqui. O professor Locke vai, assim, chavar esse assunto com a gente aqui. Então, você pode participar ao vivo, 3253-3320. Ó, tá passando aqui embaixo, 3253-3320. Quer fazer alguma pergunta agora? Não fez na aula? Você tem prova segunda-feira com o professor? Já manda aqui a revisão, né, professor? Os alunos do UniBH do curso de História estão assistindo e da UENG também. Então, pode mandar. Até um abraço a todos os alunos aí, professor. Não, o vestibular está chegando, aproveita e tira dúvida, né? Professor, pode continuar. Maravilha. Não, então o que eu digo é... Agora, que história foi essa construída na memória? Aí que está a grande questão, né? Essa história foi uma história oficial, né, que comemorava os grandes feitos dos grandes homens, e aí você pode questionar, mas nos Estados Unidos também isso funciona, mas há uma identificação, porque, na verdade, o regime republicano opera de uma maneira mais, historicamente, de uma maneira mais efetiva do que no Brasil. Então, o que acontece é que essa história da independência, a história do descobrimento, não é? Ela foi forjada, inventada dentro de uma lógica elitista, dentro de uma lógica da construção de um pensamento positivista, dos grandes feitos, dos heróis, do Estado, que, na verdade, tinham como objetivo dar coesão a uma nação, né? Só que essa coesão à nação não recebeu por parte grande parte da plebe. Da plebe. É só a elite que tinha esse sentimento. Então, na verdade, de alguma forma, a gente tem que pensar que esse esquecimento, de alguma forma, ele tem uma legitimidade. Né? De alguma forma. Porque não nasceu no coração do povo desde o início. Exatamente. Né? Talvez a partir da República, da formação da República, que foi em 1889, 1889, né? isso. Dia 15 de novembro. Isso. Então, a partir dali que talvez esse sentimento patriota que começou a ser gerado. Notícia ruim. Não foi. Nome do livro de um grande historiador que eu citei. Eu tô gostando dessa conversa. A gente tá tendo uma aula de história aqui, Eu já vou avisando que a minha melhor nota era sempre o inglês, viu? Na escola, Mas eu amo história, eu tô amando. Não, mas é interessante, porque essa discussão, ela é uma revisão recente da história. Relativamente recente. Eu citei aqui um historiador, Zé Murilo de Carvalho. Olha o nome do livro dele, um clássico, né? É recente, mas já é um clássico, sobre o debate em torno da República. Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Entendi. Ou seja, foi uma parada militar, onde o povo assistiu bestializado essa parada militar, sem saber o significado dela. Agora, como que uma república se consolida, que vão traduzir a república, respública, coisa pública, vão traduzir como liberdade, vão pensar assim, sendo que o povo não sabia o que era essa proclamação da república. Então, aí você me pergunta, como que ela se legitimou? Através da criação de símbolos, de imaginário. Né? O hino, a bandeira. O então, hino, talvez a bandeira. por isso surgiu a questão do hino. E esse hino nosso, ele é contagiante mesmo. Você ouve, você até chora. Mas, você sente exato, parte do negócio. Só que tem um detalhe. Em que medida os símbolos que a gente fala que o brasileiro não respeita tanto e que não conhece tanto, esse distanciamento está ligado à criação de um imaginário republicano que de fato não se efetiva. Agora, claro, isso nós estamos falando do início do final do século XIX e as coisas caminharam. Porém, enquanto as coisas vão caminhando, a gente passa por um período militar. Agora, professor, deixa eu até fazer uma pergunta. Nós dissemos
Você ilustrou de uma maneira fantástica para qualquer pessoa, qualquer leigo assim, em história, entenda perfeitamente o que o senhor disse. Na sua concepção, hoje, dia 7 de setembro de 2012, o que o Brasil, o brasileiro, o que nós poderíamos fazer, mudar, para que essa identidade, esse patriotismo, de uma maneira, assim, de uma vez por todas, eu sei que é claro, nós hoje estamos muito melhores, o marketing do próprio brasileiro, até mesmo, vamos dizer, algumas coisas, campanhas políticas dizendo, você é brasileiro, você não desiste nunca, aquela coisa, estimulou o patriotismo. Mas, na sua concepção como historiador, como professor, como até homem mesmo de direito que caminha, assim, vai e volta por essa nação, como seria... na sua cabeça, essa maneira de mudar essa situação? Até complementando essa pergunta, eu queria que você falasse qual que seria a identidade do brasileiro hoje, na sua concepção, como o brasileiro se enxerga hoje? Eu acho que são duas coisas. Tocou numa questão interessante, essa coisa da identidade também. Primeiro, para não ficar como pessimista da mesa. Não, e é real, é de coração o que eu vou dizer. Né? Coração brasileiro. Coração brasileiro. Maravilha. Não, de coração em que sentido, né? Eu acho que as coisas andaram muito, né? Eu acho que nós não podemos, se você for comparar historicamente a questão da participação popular, liberdade, a República Brasileira, nós caminhamos demais, né? Eu acho que como nunca, nós temos um regime democrático de direito, fora esse regime democrático de direito, nós temos uma possibilidade de pensar a questão da informação como nunca tivemos, né? Estamos vendo da televisão. A liberdade, aqui, né? Liberdade de expressão, como nunca. Então a coisa caminhou demais. Caminhou bastante, né? Então a questão de não ficar como pessimista não é para uma demagogia aqui, porque é a realidade. Né? Então as coisas caminharam bastante. Até economicamente falando. O lugar do Brasil mudou dentro do cenário Deixa eu te internacional. interromper um pouquinho, porque nós temos uma participação aqui ao vivo. A produção está informando que o Flamarion, do bairro Santo André, de Belo Horizonte, está na linha com a gente. Flamarion, bom dia, seja bem-vindo. Alô? Bom dia. Tudo bem com você? Na graça do Pai, todos os nossos amanheceres, e agradecendo essa colocação que vocês estão fazendo aí, e é para louvar a Deus, porque Ele está fazendo grandiosa e vai fazer grandiosa na nossa vida, das nossas famílias, de todos nós brasileiros e do nosso mundo. Amém. E nesse mundo que nós vivemos, o nosso mundo é outro, porque né, é para Ele e para a glória dele. Amém. Deus abençoe vocês, que continue abençoando grandiosamente todo esse mover que Deus está fazendo na vida de todos nós aí. Amém. Obrigado, meu irmão. É um prazer falar com você, Igualmente. Oi? Que Deus continue te abençoando, você, Luciano. Deus abençoe, Flamarion. Viu? Tá bom, querido. Obrigado, Deus viu? abençoe. Obrigado pela sua audiência. Ouvindo e acreditando sempre naqueles nossos amanheceres, nesse ar maravilhoso que nós respiramos todos os nossos amanheceres, todos os dias. Amém. Dessa grande unção que Deus continua derramando sobre as suas vidas, viu? Amém. Flamarion, você é Amém. poeta, Flamarion? Você trouxe palavras lindas aqui pro café, né? Até inspirou o professor aqui. Maravilha. Obrigado, viu, Flamarion? Eu queria aproveitar também, você vai continuar respondendo a pergunta dos dois, mas na fala dele, do Flamarion, a gente é despertado para uma coisa que a gente às vezes esquece em relação ao patriotismo, que é o fato de Deus ter escolhido, no nosso caso, o Brasil para que a gente nascesse. Se Deus quisesse, a gente teria nascido nos Estados Unidos e tantos outros lugares. Mas Deus nos colocou aqui. Se Deus nos colocou aqui, certamente a gente precisa ter realmente um vínculo com a nação, né? Mas aí eu acredito que essa pergunta que eu vou complementar encaixa com a pergunta deles, a partir de que, então, que a gente gera essa identidade? O que é a identidade de fato? Acho que nas entrelinhas seria isso. O que é a identidade de fato de um povo? Porque senão fica muito difícil, né, para o público entender e tal, e para a gente também entender, e para mim também é difícil falar de identidade. O que significa, traduzir o que significa identidade, da maneira mais tranquila de pensar isso, que é muito difícil, como que você se constrói enquanto sujeito se identificando com algo, né? Como você se constrói enquanto sujeito a partir da relação com o mundo externo, se identificando com isso, né? Porque apesar desse eu, esse eu está ligado a um coletivo, está ligado ao outro, está ligado à cultura de maneira geral, né? E a questão da identidade,
ela não se consolida do dia para a noite, ela é um processo, né? E aí nós temos uma questão importante. Pós-89, nós temos, e todo mundo, né, já sabe disso, um processo de globalização muito intenso, de trocas, de trânsito de mercadorias, de culturas, a informação. E o que isso tem a ver com identidade e identidade nacional? Há esse trânsito de pessoas, as trocas culturais, elas, de alguma forma, fragmentam essas identidades, não é? A identidade nacional, em certa medida, ela entrou em crise no mundo globalizado. Claro, não podemos falar que com isso não existe nacionalismo nos Estados Unidos, não existe nacionalismo no Brasil, somos um país nacionalista. Mas não é. Mas é um fator É considerável. um fator considerável. Ou seja, as trocas de informações, você estar conectado com o mundo inteiro. Então, essa questão da identidade nacional, ela abriu sofre campos, abalo. Ela sofre um certo abalo, não é? A questão, eu não defendo isso. Eu acho que o Brasil, no cenário internacional, ele precisa da sua identidade nacional, de reforçar a sua identidade nacional, ainda para lutar nesse mundo mercadológico. Principalmente agora numa posição de destaque como o Brasil tem, porque é claro que a gente não é pessimista também, usando a sua palavra, com os Estados Unidos trazendo tanta aliança, propondo tanta aliança com o Brasil. Existe, obviamente, muitos interesses econômicos aí. Só que nós também temos que ter essa postura, né, de saber que nós temos uma nação para cuidar, nós somos um país. Mas, né? por